Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre teatro. O tema do programa de hoje foi proposto pela Bárbara. E é com essa alegria que nós vamos falar hoje sobre Antígona. Bom, esse vídeo ele foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai se ater um pouco mais aos aspectos da história e as coisas que são essenciais pra gente poder entender esse enredo. E na segunda parte, que é este vídeo, neste aqui, com a participação especial do Hugo Leonardo, nós vamos analisar alguns aspectos da história e fazer uma leitura um pouco mais conceitual e filosófica. Antígona é um texto teatral escrito pelo Sófocles, que é um dramaturgo grego, que inclusive era considerado o mais trágico dos trágicos gregos. Em meados de 441 a.C., nossa, eu sempre gaguejo quando falo antes de Cristo. Antes da Era Comum. Antes da Era Comum é muito bom, hein? E conta a história de uma mulher que, sem conclaves, sem nenhum exército, sem praticamente nenhum apoio político, ela resolve ir contra uma lei que ela considera despótica. A peça conta a história de uma mulher, Antígona, que é a última da linhagem dos Labidácidas, uma família amaldiçoada. Ela é a última descendente do Édipo, que é super famoso. Inclusive, é legal a gente lembrar também que o descendente mais antigo dela, que é o Cadmo, ele foi o fundador da cidade de Tebas. Essa peça, na verdade, faz parte de uma trilogia, que são 3 peças que contam a história Tretas feminina. do Trono. Tretas do Trono. Que são as tretas do Trono. Você acha que Game of Thrones é isso tudo? Não, meu Meu amor. Não, vai ler a trilogia tebana, vai! A peça Antígona é a última dessa trilogia. Édipo rei, Édipo em colono e a Antígona, que é essa peça. Então, tudo acontece pra que a gente chegue nesse contexto. Quando a história da Antígona começa, o caos já está instaurado. Já é uma Já rolou loucura. tanta treta? Nossa, já rolou muita treta. Édipo rei, que é o pai dela, morreu. Jocasta, que é a mãe dela, também morreu. Polinices e Eteocles, que são os irmãos da Antígona, que teriam direito ao trono, eles também morreram, só que isso numa outra tragédia, chamada Sete contra Tebas. Os 2 irmãos morrem. E quem assume o reino é Creonte, o tio da Antígona. O primeiro decreto de Creonte como rei é: Eteocles, aquele que morreu defendendo a cidade de Tebas, a esse nós vamos dar todas as honrarias possíveis. Ele vai ser enterrado como um príncipe. Nós vamos dar perfumes, o corpo dele vai ser sepultado maravilhosamente, assim como manda o figurino. Já Polinices? Polinices, aquele que veio aqui para esta terra, para sugar o sangue de nossos irmãos, para fazer de cada cidadão escravo, que invadiu a nossa cidade e baixou as nossas defesas. A esse, como é que é, Alice de Holanda? Não daremos sepulcro. Isso. E ele ficará jogado para Ao servir estampado. de pasto para as aves e os cães. Ele fala isso. E ele ainda fala que a pessoa que se atrever a desobedecer a ordem dele vai ter um fim muito parecido, ela vai ser condenada à morte. É importante a gente pontuar também que não é apenas uma questão de nós vamos deixar o corpo fora dos limites da cidade, esse corpo vai ficar apodrecendo e etc. Passa por uma questão simbólica muito forte também, que é, para os gregos, um morto sem sepultamento é um morto que não tem direito à sua entrada no Hades. E mais que isso também, o Creonte de alguma maneira ele está instituindo uma lei que a gente pode chamar de direito positivo, ou seja, a lei escrita. E aí a Antígona decide desobedecer essa lei, esse decreto do Creonte. Ou seja, ela decide enterrar o corpo de Polinices, do irmão que atacou a cidade de Tebas. Então ela vai pra fora dos limites da cidade, leva o que ela acha necessário e ela faz um ritual simbólico de sepultamento desse irmão. A grande questão é, ela não vai escondidinha. Não, ela faz o ritual como deve ser feito. Os guardas descobrem que esse ritual foi feito, eles descobrem o corpo. E o Creonte ainda fala assim, bom, se essa pessoa acha que isso é tão importante, e na verdade assim, ele meio que já sabia que era Antígona que ia fazer, né? E ele fala, não, então vamos deixar os guardas observando aí, porque essa pessoa vai voltar. E eles ficam observando. E tiram o pó de cima do corpo e desfazem todas as honrarias que ela tinha feito. E ela, como não teme a morte, ela volta. E ela sepulta o corpo do irmão de novo. E nesse momento ela é pega. A frase do texto é maravilhosa porque eles falam que ela gritava, esperneava como um pássaro que teve o seu ninho mexido, assim. Bom, a essa altura é muito fácil a gente cair naquela cilada de achar que a Antígona é a heroína da novela das 8. Olha como ela é boa, né? Ou então, nossa, como esse Creonte ele é vilão, meu Deus Malvado. do céu, malvado.
malvado, né? E cair naquela velha dicotomia bem e mal. Mas isso é uma leitura muito superficial da coisa. Mesmo porque se a gente para e pensa, a Antígona ela tá no direito dela de enterrar o corpo do irmão. Por outro lado, o Creonte também ele não é tão vilão assim. Porque enquanto rei da cidade de Tebas, a obrigação dele é defender / punir / fazer alguma coisa com os inimigos da cidade. Inclusive, se estuda muito essa peça no direito, né? Sim. A galera do direito estuda essa peça exatamente por causa dessa questão. E o Hegel fala disso, ele usa a peça como exemplo para falar do direito positivo e do direito natural. O direito positivo enquanto esse direito institucional mesmo, a lei escrita, a Constituição e tal. E o direito natural é esse do costume do povo, né? Assim, as tradições e tal. E no caso ali, não era só o costume do povo, mas era também uma coisa espiritual, né? Era meio da religião deles, né? E uma tradição feminina também, né? Exatamente. Tem a ver com uma ligação com as mulheres de enterrar os seus próprios mortos, assim. E aí que tá, quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que essa é a grande complexidade que faz a peça ser tão maravilhosa, que até hoje a gente tá estudando, lendo. Inclusive tem uma parte na peça que a própria Antígona fala, né? Existem leis, general, anteriores a você que devem ser respeitadas. Ou seja, você me cria uma lei agora que contradiz leis anteriores, ancestrais e já instituídas, e tu acha que tu pode chegar a fazer isso, Creonte? Para de criotagem. O Polinices, ele é coisa da cidade do 7 contra Tebas. Eu não falei de 7 contra Tebas. Qual é a grande treta da morte dos irmãos, do Polinices e do Etéocles? Essa treta, na verdade, ela começa na primeira parte da trilogia tebana, que é o Édipo Rei. O Édipo Rei é uma das tragédias mais conhecidas dentro da história grega. É pesquisado até hoje, é citado talvez como a grande tragédia, né? Ao lado de Antígona também, como uma peça que se encaixaria melhor nos aspectos do que seria uma tragédia. Serviu de inspiração pro Freud, a expressão complexo de Édipo vem daí. Essa história ela é encabeçada por Laio, que é o pai de Édipo, junto com Jocasta, que é a mãe de Édipo, e eles são rei e rainha da cidade de Tebas. O grande fato é, quando a Jocasta ela tá grávida, eles vão até o oráculo. O oráculo ele seria 3 coisas ao mesmo tempo. Seria a mensagem enviada dos deuses pros humanos, a pessoa que transmite essa mensagem, e a terceira coisa é que um oráculo também é o local, o espaço físico. Ou seja, a conexão direta entre os deuses e os homens. É o fax. Fax é antigo, né? Não dá. Fax. É tipo WhatsApp. É um o e-mail. Mas aí o Laio e a Jocasta, eles vão até o oráculo e o oráculo fala, olha que beleza, que alegria. Você, minha senhora, tá aí grávida de um menino que vai matar o seu marido, casar com a senhora, fazer a senhora enlouquecer, se matar e depois esta mesma criança vai furar os seus próprios olhos e vagar pelo mundo igual um maluco. O oráculo disse, é destino, a coisa vai acontecer. No, God, please, no! No! Não! Por mais que existam percalços na história, como o Édipo ser abandonado pelos pais e pra uma outra cidade, ser criado por outros reis em Corinto, que é uma cidade próxima, ele acaba voltando pra Tebas. No caminho, ele mata o pai, casa com a sua mãe e tem 4 filhos. Errou feio, errou rude. Vale observar que ele não sabia, né? Que essa mãe e esse pai que ele mata na estrada eram, porque são seus pais biológicos, e ele não sabia que eles eram seus pais, né? Ou seja, Jocasta, mãe do Édipo, se casa com Édipo. Eles têm 4 filhos. Polinices, Etéocles, Antígona e Ismene. Ou seja, Jocasta é mãe dos seus filhos, que sendo filhos do seu filho, são seus filhos e seus netos. E Édipo, que se casa com a mãe, tem seus filhos, que sendo filhos da sua mãe, são seus filhos e seus irmãos. É débito? Ou seja, parte 1, Édipo Rei, que é essa treta toda. Édipo 2 é o Édipo Incolono, que ele se exila. E quem acompanha ele é Antígona, é importante lembrar que dos 4 filhos, é a Antígona que acompanha o pai no exílio e ele morre. A terceira que é a Antígona, que mora no nosso coração. E aí no final da história, como é uma tragédia, a Antígona morre. Ela morre. Existem outras nuances. Eita, a gente não avisou, tem spoiler. Que agora tá na moda de avisar. Tá nessa moda de avisar. Ó. Jesus morre no final. Então, como todo castigo pra corno é pouco, a Antígona, ela ainda é noiva do Aemon. Quem é Aemon? O Aemon é o primo da Antígona, filho de Creonte. É verdade, é isso. Além do Creonte achar que a Antígona é uma subversiva amaldiçoada, ela ainda vai ser a futura nora dele, gente. Então tem muito interesse dele em matar essa menina. Ela é condenada porque ela é pega. O povo ainda fica naquela, ai, ela vem de uma linhagem amaldiçoada.
Mas, poxa, ela é a princesa e ela é As muito pessoas carismática. gostavam As pessoas dela. gostavam e ficavam naquele embate. Mas ela é condenada à morte. O Creonte, ele se arrepende no meio da história porque o Tiresias chega, avisa o Creonte da grande palhaçada que ele tá fazendo. Lembrando que o Tiresias é o oráculo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante sobre ele. Ele era um híbrido de pessoa, ele era um hermafrodita, Macho fêmea. ele era homem e mulher. E aí o Tiresias chega e fala: meu irmão, o que é isso que você tá fazendo? Os deuses não estão satisfeitos com isso. Você me deixa o morto sem sepultura e enterra viva? Porque a pena pra ela era morte enterrada, né? Coisas horrorosas começam a acontecer porque os deuses, eles não estão satisfeitos com aquilo. Lembra o corpo do Polinices que ficou lá do outro lado? Sim. E etc, apodrecendo? Os cães e as aves começam a pegar pedaços desse corpo e a jogar na porta da casa das pessoas. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Então é um indício de que os deuses, eles não estão satisfeitos com aquilo. Tiresias é o oráculo e ele chega e adverte o Creonte. Fala: todo mal dessa cidade vem do seu querer. Tudo que tá acontecendo de ruim vem das decisões que você tomou. Você não está governando bem esta cidade. O Creonte decide: então a gente não vai mais matar a Antígona, vamos enterrar esse corpo, desfaz tudo. Só que aí já é muito tarde. O Aemon, que era o prometido da Antígona, tenta salvar a amada, chega lá no buraco onde ela tá. E ela já tinha se matado. E é a coisa mais linda do mundo, porque ela tira um pedaço da veste dela e ela se enforca com o vestido. E o Aemon pega o corpo da amada nos braços e aí ele resolve que ele vai se matar também. No momento que ele resolve que ele vai se matar, o pai dele chega: eu vim tirar esse corpo, eu mudei de ideia. No. E aí vê o filho com a mulher nos braços. E aí o Aemon fala: vai, safado, eu vou matar você. E pega a espada e vai pra cima do pai. O pai foge, o Aemon se mata. Quando o Creonte chega no Palácio Real, uma parte da profecia do Tiresias, ele fala: sangue do seu sangue será derramado. Ou seja, o filho já morreu. E quando ele chega no palácio, a esposa dele já ficou sabendo. E ela se mata também. Então ele perdeu a esposa. Ou seja, morreu Aemon, morreu Antígona, morreu Eurídice, que é a esposa do Creonte. Morreu o Édipo, Jocasta. O Laio. O Laio morreu. Morreu Polinices. Só fica vivo o Morreu Tiresias, até gente. a Ismene. Desaparece, Sumiu. some e fica lá, Foi para os Tiresias. Estados Unidos tentar se... E aí termina com isso, né? O Creonte com um discurso gigantesco, refletindo sobre as coisas que ele fez, sobre as coisas que ele não fez. E o coro fala: Creonte, o bicho pegou pro seu lado. Termina a história. É lindo, né? É lindo. Essa peça é fantástica, essa peça é maravilhosa. Especialmente porque é uma heroína, né? Então, pessoal, ano passado, o nosso grupo, chamado Coletivo Calcanhar de Aquiles, nós montamos o espetáculo Antígona e fizemos uma conexão com a ditadura militar. Vocês podem conferir as fotos, o teaser do nosso espetáculo nesse link. O link está aqui na descrição. Deem uma curtida na nossa página. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito desse tema, a gente poderia ficar aqui. Espero que vocês tenham se divertido e que vocês se sintam instigados e estimulados a estudar mais e ler sobre esses textos E a maravilhosos. conhecer esse universo maravilhoso. Incrível. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram, sejam muito bem-vindos, vocês são muito bem-vindos. Comentem, falem o que vocês acharam, se vocês Por favor. têm alguma perspectiva que a gente não abordou e que vocês Mande seus gostariam. comentários. Mande seus Assistam comentários. outro vídeo também. É isso, é isso? É isso. Então é isso, um beijo, até a próxima. Semana que vem tem mais trabalho de mesa pra você. Exatamente, a gente se vê. Tchau, tchau, galera.